E eu quero que vocês recebam com muito carinho. Senhoras e senhores, vem pra cá, Helena Aguiar! Algumas coisas, alguns detalhes, e os detalhes não nos definem. Assim como é o segredo dos autênticos, eu preparei algo muito legal, inusitado, ontem. Só que esse algo legal não funcionou. Eu preguei, era para eu chegar aqui cheia de post-its coloridos no meu blazer. Os post-its revelam o que aproxima e o que afasta as pessoas de se tornarem autênticas. Eu tenho uma pergunta. Quem aqui gostaria de se tornar uma pessoa autêntica e magnética? Porque sim, a autenticidade é magnética. Quem aqui gostaria de se tornar uma pessoa assim, magnética? Fala assim, eu! Porque assim vocês vão atrair o melhor para vocês, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Bom, o que sai fora do roteiro não define, e eu vou falar como seria. De um lado, o blazer, eu preguei autenticidade, ousadia, que faz uma pessoa autêntica. Liberdade, coragem, um resultado incontestável. E também coloquei assim, ó, verde e amarelo. Também coloquei verdade, essência, fé, humildade. Verde e amarelo, que é o meu país, Brasil. Estaria de um lado do blazer. Do outro lado, que atrapalha uma pessoa de ser autêntica. E que afasta da autenticidade. O medo, a dúvida e a insegurança. A vergonha também. E vocês podem estar aí pensando, o que mais atrapalha uma pessoa de ser autêntica? O que mais vocês acreditam que atrapalha uma pessoa de ser autêntica, de viver o seu verdadeiro eu, de viver a sua verdade, de viver com liberdade, de viver com essência? O que vocês falam que atrapalha uma pessoa? O julgamento. A comparação, sim ou não? Quem acredita que a comparação atrapalha a autenticidade? E críticas? Muito, né? A lealdade familiar. A autocrítica, o descrédito. O que mais? Lealdade familiar. Lealdade familiar? Insegurança. Insegurança é o medo de não se sentir segura. Eu sou estilista que se tornou uma empresária, que se tornou uma treinadora, que se tornou uma palestrante, e recente aconteceu um fato inédito que me levou a um resultado tido como incontestável. Esse evento, eu demorei 52 anos para me tornar uma pessoa autêntica, uma pessoa que abraça a sua singularidade, que entendeu que a sua unicidade podia sim levá-la a voos mais altos. E mais que isso, com coragem, verdade e humildade, ensinar outras mulheres a levantar voos ainda maiores. Mas isso não me define esse resultado incontestável. Os bons resultados, e toda essa parte aqui, ela ainda não nos define. Eu já fui a invisível, eu não tinha medo, eu tinha pânico de falar em público. Esse microfone aqui era algo inimaginável. Mas eu tenho uma bandeira que chama-se movimento gera movimento. Movimento gera voos altos. E a partir do momento que eu comecei a caminhar e entendendo que aquilo era um estado de vítima, era um estado ruim e um estado muito distante daquilo que eu havia sonhado. Eu passei a caminhar quando eu precisei colocar uma cabeça ali. Eu sempre me vi como uma pessoa muito colorida, alma colorida. Como eu podia estar de preto e sem voz? Eu já fui desacreditada, eu já sofri muitos lutos,
muitas lutas, e principalmente um luto que quase me colocou, quase foi meu fim. Me colocou numa depressão, eu conheci o luto, casei muito nova, eu sou muito intensa demais. Casei com 19 anos, fui mãe aos 20, tive outro filho, e quando eu tinha 33 anos, eu vi minha vida aí pelo ralo, o sonho da família, 2 filhos, e perdi o meu esposo. Eu perdi o amor da minha vida, e tudo ficou sem cor, sem brilho, como esse deserto. Pior que isso, eu conheci o fundo do fundo do fundo do poço. Até que eu entendi um dia, sabe aquele dia assim que chega? Todos nós deveríamos ter, quando a gente não gosta de uma situação, chega o dia que chega. Quem é que já viveu dias assim? Porque é nessa decisão, não existe nenhum milagre que não seja precedido de uma ação. E eu fiz mais um movimento ao entender que aquele fundo do poço não era o meu lugar. Quando eu entendi, ao olhar para os meus filhos, entender que eles dependiam de mim e que eu precisava continuar aquele sonho de criança, eu olhei para o topo. Mas eu precisei abrir a voz, curar em voz alta, porque o silêncio não me definia, o fundo do poço não me definia, aquele lugar não era meu. Quantas vezes a gente precisa segurar em voz alta, porque tem um dia que chega, mas a gente só acontece isso quando você decide fazer movimentos. Entenda que o seu lugar não é aquele que você não está gostando, não está feliz, e sai. Essa é a decisão. Quando você entende que o topo é o seu lugar, se você verbalizar isso, o deserto, ele é um lugar só de passagem, mas o deserto é pedagógico. Antes de sair do deserto tem uma missão: tirar as perdas, os ganhos das perdas. Toda perda é pedagógica, toda perda ensina. Tem picos e tem vales, e quando chega o vale, você só pode voltar para o pico quando você pega e extrai uma pérola de sabedoria. Por que estou aqui? Qual motivo me trouxe aqui? Mas é para que eu preciso subir. Isso é que faz a diferença. E aí você faz movimentos e entende. Eu gosto muito da águia, meu nome é Helena Guiar. Águia tem dentro de aguiar, a águia é visionária. E a águia é determinada. E essa determinação, para qualquer pessoa, ela faz muita diferença. Eu não conheço vencedor que nasceu no topo, mas eu também não conheço vencedor que não tem uma determinação. E a nossa capacidade de reinventar é tão infinita, ela é tão maravilhosa, que normalmente para a gente vencer é preciso, assim como a água, tirar camadas. A vida vai nos fazendo, às vezes, sair um pouco do sonho, sair um pouco do trilho. E às vezes a gente precisa tirar a capa daquilo que não nos pertence. É preciso ter ousadia. É preciso ter coragem. É preciso a gente se reinventar várias vezes na vida. É preciso a gente se arrumar com o que tem. Olha em volta do que tem. O que você tem para se reinventar? Da forma que você tem hoje. Várias vezes na minha empresa, eu olhei para o alto e perguntei: o que eu posso fazer com a empresa que eu tenho, com a equipe que eu tenho, com o estoque que eu tenho, para poder vender mais? Mas desistir nunca foi plano. E essa determinação e essa capacidade de reinventar, de entender que a vida pode sim ser colorida, é que pode levar qualquer um de nós mais além. Aqui no look, que é estilista, eu coloquei isso para como se fosse asas. Porque assim, a gente tem que se imaginar, homens e mulheres, como águias, como águias, que têm asas. E com essas asas a gente pode fazer movimentos que geram movimentos. Independente de como estão vendo, como estão olhando, como estão reagindo. É você e você, é você e seu sonho, é você com foco no topo.
E eu trouxe aqui o que eu usei de mais real, de mais bonito, de mais incrível, que funciona em qualquer área da vida. Você precisa ter uma paixão ardente, que é o teu motivo, que é o teu porquê. Eu falo que eu tenho tanta paixão ardente em tudo que eu faço. Olha os meus braços. Eles estão marcados. Recente foi tanta ação, que repercutiram no meu corpo. No início eu assustei, pensei que fosse muito emocional, e de fato é. Mas eu coloquei muita energia para acontecer. Eu falo assim, curioso, foi para o pulso, aonde tem que acontecer. No evento, que eu tive o resultado incontestável, eu usei todos esses passos aqui. Todos. Um método claro, que eu aprendi com o meu mentor. Um alto índice de execução. Mesmo sem fazer coisas, uma das coisas que a vida mais ensinou foi, eu olhei, surgiam novidades, e eu falei, mas eu nunca fiz isso, eu nunca tinha feito aquele evento. Teve um dia que eu nunca tinha dado uma palestra, teve um dia que eu nunca tinha feito um desfile, mas movimento gera movimento. E cada movimento é precedido de uma ação e de um resultado. Constância. Dentro dessa constância, tem mais um item. Saber com quem trilhar o caminho. E por último, o foco no topo, da onde a gente não pode se perder, nem um só dia. E para as pessoas serem magnéticas e influenciarem mais, por que elas são magnéticas? Por que elas atraem? Por que você vai continuar olhando uma pessoa? Por que aquela pessoa merece sua atenção? Por que você não vai ao banheiro? Por que ouvir essa pessoa? Essas pessoas têm confiança. Elas precisam ser confiantes e confiáveis. Mas, sobretudo, antes de vender qualquer produto ou serviço, você vende você. Ela precisa ter um bem-estar. Quem aqui não gosta de gente que compartilha alegria e bem-estar? Quem gosta de estar perto de gente que compartilha alegria e bem-estar? Eu amo! Aí eu entendi que, já que eu gosto, deixa eu ser essa pessoa bem-humorada. Todas as amarguras que a vida me trouxe muitas. Pensa num lombo grosso. Pensa num lombo grosso cheio de cicatrizes. Mas as minhas cicatrizes não me definiam. Eu não seria uma pessoa amargurada. Entusiasmo. Eu falo assim que eu tenho entusiasmo em tudo que eu faço. Tem vezes que a pessoa me vê 6 horas da manhã e fala assim, Helena, o que você bebe? Café. Eu faço os rotineiros, eu faço minhas ancoragens, eu faço minhas afirmações, faço minhas orações, meus motivos de gratidão, mas precisa ser um entusiasmo apaixonado. Pessoas autênticas, deixa os outros terem quem são, se posicionarem como são, não se compara, cresce continuamente e reinvente quantas vezes forem necessárias. Ela faleceu esse ano com 102 anos, Iris Apfel. A autenticidade magnética e essa ousadia é que nos faz levar muito mais além. Quando uma frase, eu tenho uma narrativas geram poder, que eu faço todos os dias e fiz antes de entrar aqui, que é, eu posso ser eu. Inclusive, eu estou, Mayara, com um livro agora, em ação, para novembro, tem data. Eu posso ser eu. Quando você fala assim, você faz no seu peito, você fala assim, com a minha idade, com a minha voz, com a minha expressão, eu posso me expressar, eu posso ser eu posso tanto. Já imaginou você repetir todos os dias isso para você? Eu posso levar a minha mensagem, eu posso levar a minha voz, a minha história endossa a minha autoridade. Já imaginou você, antes de sair de casa levando, se posicionando assim? As pessoas vão olhar para você e falar assim, o que você bebe? Mas e é sobre isso. Então eu posso ser eu, nós podemos ser muito mais só quando a gente ousa e cresce. Então não tenha medo de ser você, não tenha medo de se diferenciar. Já imaginou você também falar isso para você? Fala assim, eu posso fazer com a alma. Fala, eu posso fazer com a alma. Eu posso fazer diferente. E assim o mundo vai saber de mim. Eu faço isso com
E aí, no caso, o resultado incontestável que eu tive, eu fui autêntica. O meu mentor falou para fazer o evento em 3 dias, eu falei, eu vou fazer em 1. Criei uma situação diferente, eu quero, não está dentro do contexto, mas eu gostaria de deixar para vocês. Tudo que as pessoas mais querem é atenção. Eu dei atenção para as pessoas, eu reuni 41 pessoas num lugar acolhedor. As pessoas querem atenção, as pessoas querem comprar relacionamento e experiência, eu dei isso para elas. Em lugares acolhedores e seguros, eu ofereci isso tudo no evento, com entusiasmo apaixonado. Eu coloquei tanta pressão não, paixão para fazer acontecer, que era assim, tanta sangue fervendo, que até o meu olho estava pulsando perto do dia, assim, eu falei, gente, mas enfim, aconteceu e foi lindo, vocês não vão acreditar, eu não acreditei. Quando aconteceu de eu falar, lançar a mentoria Águias Visionárias, das 41 pessoas, 30 subiram ao palco. E eu tive uma conversão de 73,17%. Em 10 dias, esse número se tornou 500 mil. Mesmo que ele não levantou, depois veio até mim e fechou a mentoria. Mas não, isso não é sobre um pitch, sobre um resultado incontestável. Essa palestra é muito mais do que os segredos autênticos. Eu quero te dizer que movimento gera movimento. Qual o movimento que você decide? Com tanto conteúdo precioso, sabendo que a sua voz tem valor, qual decisão, qual ação que você vai tomar ao sair do dia de hoje, porque são esses movimentos que vão te levar além e a voos mais altos. E para encerrar, eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós fazermos o seguinte. Faça o seguinte, vamos fazer um acordo com as duas mãos? Coloque a sua mão direita, a mão esquerda. Isso é muito poderoso, muito mesmo. Agora você vai se conectar o mais profundo com o seu ser. Pode fechar os seus olhos. E você vai imaginar o seu sonho à sua frente. E você vai repetir: nunca mais eu vou desistir de mim. Nunca mais eu vou desistir de mim. Nunca mais eu vou desistir dos meus sonhos. Nunca mais eu vou desistir dos meus sonhos. Nunca mais eu vou parar no meio do caminho. Nunca mais eu vou parar no meio do caminho. Abre os seus olhos, mas fique em pé ainda. Coloca a mão no seu coração e fala assim: vencedores vencem. Vencedores vencem. E é isso que eu faço. E é isso que eu faço. Minha voz tem poder. Minha voz tem poder. E o palco é meu. Palco é meu. Gente, não é fácil subir em um palco internacional pela primeira vez, ao lado do mentor, ao lado dos colegas, ao lado de outros grandes nomes da comunicação. Realmente, muito orgulhoso de você. Não esperava menos do que isso. Parabéns. E te consagrando como palestrante internacional aqui no Renaissance, Helena Aguiar. Receba o nosso troféu. Com muito orgulho. Cadê o microfone? Peraí. Porque senão não sai lá. Ela que se despiu. Renner, isso só foi possível porque eu sonhei grande, porque eu não negociei, porque eu colei quem sabe. É verdade. Seguir o método. Você quer resultado. E tem muito mais do que isso que ela está falando aqui. Que não conta tudo, né? E o céu é o limite. E ela está só começando. Mas eu fui obediente ao método. Tá? Eu ia falar isso. Os alunos que têm resultados são taticamente obedientes. Porque às vezes dá vontade de fazer loucura, de fazer um negócio que seja no TikTok. Mas taticamente obediente. Os alunos que mais têm resultados são os que são mais taticamente obedientes. A Helena foi muito obediente taticamente às nossas reuniões. Eu tive medo, mas eu entendi que o medo é a fé no erro. Eu preferi acreditar que daria certo. Então eu falei assim, eu vou acreditar. Eu andei, fiz os meus movimentos com medo mesmo e deu muito certo. Muito certo. Olha só, eu estou aqui, são os meus 2 filhos, os
os meus porquês em Portugal, semana passada. Uou! Muito bem, Catinho, o seu troféu. Lembra? Parabéns mais uma vez. E quem gostou, fala ai, ai, ai. Ai, ai,